direcionada para o Jefferson e foi do Daniel da Impermaster. Qual seria a dificuldade alegada pelo cliente para utilizar a solução de drenagem junto com a impermeabilização? Não vê valor ou acha desnecessário? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a resposta dessa pergunta ela é um pouco polarizada, porque o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem locais onde você tem uma cultura muito bem desenvolvida de drenagem, de impermeabilização, e você tem locais onde simplesmente não se faz nada, nem drenagem e nem impermeabilização. Então já aconteceu das duas coisas, mas o que a gente mais tem, as duas coisas que eu falo é o seguinte: cultura e a questão econômica viável também. Só que uma coisa está atrelada à outra. Então às vezes a cultura esbarra na parte econômica. O cara não tem cultura, ele fala assim: como para mim não é importante, para que eu vou gastar mais, né? Quando na verdade, como a gente comentou na palestra, são assuntos complementares. Se você fizer só impermeabilização, ela vai durar X. Se você fizer impermeabilização e drenagem, a drenagem vai aportar um tempo de vida útil de projeto, inclusive, maior para a sua impermeabilização. Então, respondendo a sua pergunta, é muito mais cultura, eu acho que eu tenho visto. E a cultura acaba gerando também um impasse econômico. Agora para o Renato, da Jumbo. A Jumbo já oferece informação de vida útil de referência para os projetistas e, se positivo, quais os dados usados para embasar essa informação? Essa pergunta também é do Daniel. Opa, Daniel, tudo bem? Deixa eu te falar. O que acontece é o seguinte: essa parte de vida útil de projeto, a gente tem feito trabalhos muito interessantes, porque o que acontece? Vale muito mais da prática de desenvolvimento de tecnologia, de trazer produtos diferenciados, de trazer soluções mais tecnológicas do dia a dia. A gente tem observado e tem tido muitas soluções onde a turma chega lá depois de 15, 20 anos, olha, eu quero aquele material. Tá? Então, isso daí para a gente é um cuidado muito grande. A gente até brinca, né? Poxa, ficar vivendo de 15, 20 anos depois, eu vou viver de quê, né? Então a gente fica preocupado, mas não é verdade. Acontece que dá orgulho para a gente por conta exatamente da gente procurar tecnologia, procurar sistemas, procurar ideias. Do leque que a gente trabalha muito grande, a gente tem soluções diferenciadas. E cada uma a gente vai dizendo, olha, você vai ter com a vida útil, com esse sistema, você tem a vida útil de tanto, depois você vai ter a vida útil de tanto, se você quiser usar um top, você vai ter a vida útil de muito mais, e cada caso é um caso, né? Então, sistemas diferentes e locais de utilização diferentes, né? Isso nem sempre um sistema que você usa no mesmo lugar vai exatamente durar o mesmo no outro, né? Onde você tem uma agressividade muito grande, no caso de uma orla marítima, você tem uma agressividade imensa. Então, com certeza, utilizar materiais mais nobres do que usar, de repente, numa área, num subúrbio ou numa área rural. Então, tudo isso você tem essa, né, a vida útil de cada sistema. E a gente tem bem idealizado isso. Tá? Mais uma pergunta para você, Renato, também do Daniel. Ele quer saber, na obra do Citar América, você entende que o projeto de arquitetura não levou em conta as necessidades de manutenções futuras? A dificuldade, né, que você colocou da fachada ali? Deixa eu tentar entender. Quer dizer, com certeza, o grande problema do que a gente vive hoje na parte das obras todas é o problema da manutenção. Realmente é péssimo, ninguém toma conta, as pessoas acham, né? A gente compra um carro hoje, se você não fizer a manutenção dos 5 mil, dos 10 mil, do 20 mil, do 30 mil, dos 50 mil, o que o pessoal te dá uma banana e diz para você que perdeu a garantia. A gente faz sistemas que duram 10, 15 anos sem manutenção. A gente tem sistemas desses. A gente está fazendo uma obra ali que é o Garça Branca, 15 anos de fachada. Imagina, isso não é normal. Um sistema de pintura convencional é 2 anos e meio que o pessoal dá de garantia. A gente tem estimativas de acima de 10 anos, ou até mais do que isso.
Então, eu digo o seguinte, o problema da manutenção, a gente sempre faz, do mesmo jeito que a gente tem o sistema de laje, supressão, ou qualquer sistema, no caso do Titã, aquelas estruturas metálicas, que é o que você comentou, aquilo realmente necessita de uma vistoria de 6 em 6 meses. Foi feito um projeto para isso, foi comprado o projeto, foi feito a obra, quando ela foi contratada pelo pessoal da empresa, da empreiteira que foi feita a pintura, tinha um projeto de fazer inspeção de 6 em 6 meses, para que a garantia fosse. Pergunta se alguém chamou, pergunta se houve alguma coisa, pergunta se foi feito, aí muda o síndico, sei lá o quê, pensa nisso, o outro pensa naquilo, hoje a prioridade é fazer um teatro, sei lá o quê, pronto, aí muda tudo, perdeu-se todo o projeto. Mas está lá, está lindo de morrer, e vai continuar durante um bom tempo sendo feito com projeto desde o início, acompanhando desde o início, né? Mas basicamente é isso. Para a Cirene, na verdade, são duas perguntas bem parecidas, e eu vou ler, que é grande, do professor Sérgio Maia e do Felipe Cisneros, da Cenário. Está aí? Tá aí. Bom, eu vou ler primeiro aqui do Felipe. Será que uma solução para a inserção da disciplina de impermeabilização seria diminuição da multidisciplinaridade do curso de arquitetura, visto que existe muito conteúdo a ser ministrado em 5 anos, talvez segmentando a formação após o ciclo básico, escolhe-se a temática e forma arquitetos com especialização em determinados segmentos desde a faculdade. E o professor Sérgio comenta, o desafio é o limite de horas da grade curricular dos cursos de graduação. Como compatibilizar esse limite com o avanço do fabricante na produção de materiais? A disciplina TECOM, que tem 16 encontros apenas. Não se tem tempo para abordar outros materiais que não seja a família do concreto, é uma realidade. Respondendo, né, a que o Felipe perguntou, eu fiz a minha faculdade em 96, eu fechei a minha faculdade. Eu não fiz em São Paulo, porque não tinha como estudar à noite. E se eu te falar que a minha grade curricular, eu tive os 5 anos História da Arquitetura, durante 5 anos. Eu acho que a questão, assim, em cima dessa grade curricular, é assim, o MEC, ele passa para você uma grade curricular com uma determinada hora, tá? Você pode cumprir isso e verificar, fazer um estudo de mercado, o que hoje o mercado está precisando. Hoje, de imediato, ele está precisando de mais profissionais técnicos e conhecedores do que, não desmerecendo, tá? O arquiteto que é mais para o lado de humanas, mas a gente tem que ter um equilíbrio entre arquitetura de exatas e humanas, tá? Porque hoje é desproporcional, hoje é mais humanas do que exatas, então acho que tem que ter um equilíbrio. E prever, né, a inclusão de outras disciplinas também, porque não adianta nada só colocar impermeabilização e eu não me preocupar com o concreto, e eu não me preocupar com a hidráulica, e eu não me preocupar com a elétrica, tá? Tudo isso é a questão de normas. Normas, vocês aprendem normas, uma grade ali que fala da importância da utilização de normas? Não fala. Então, a norma, quando eu falo assim, compatibilização de projeto, na realidade, é compatibilização de normas. Vocês precisam conhecer normas, nem que seja o mínimo. O professor Paulo Helene, ele fala que norma precisa existir, porém ela é engessada. Se ela é engessada, nós temos que criar outros mecanismos de estudo, tá? E colocar isso no papel e fazer valer, tá? Dentro das instituições. Então, eu acho assim que o CAL, né, eu acho que ele é um meio, um caminho para a gente poder se trabalhar junto ao MEC, mas, assim, na minha percepção como arquiteta, a carga horária deveria ser aumentada, tá? No mínimo 7 anos. Tá? Não sei, atendeu a sua a dúvida do professor? O professor Sérgio
Oi, professor, tudo bem? Tá. Bom, tem outra aqui, do Daniel, perguntando a sua opinião sobre a responsabilidade de instituições como o IB e a EI para que a disciplina de impermeabilização seja incorporada nas grades de graduação dos cursos de arquitetura e engenharia civil. Qual seria a forma mais adequada? Então, nós teríamos que ter um meio, tá, que eu comentei agora, através do CAL, porque ele é o que tem força maior, ele que dita as regras. Tá? Hoje, foi apresentada aí sobre a questão da fiscalização. Eu vou fiscalizar, tá, uma obra, sendo que agora eu estou colocando no lugar do profissional, que ele vai, ele executa, tal. Sem ter lá na minha grade as informações necessárias, né, para poder cumprir-se o que o mercado está pedindo. Então, eu acho que o CAL ele é um caminho para nós estarmos entrando dentro do MEC e criar todo esse processo, né, de inclusão de matérias mais consistente, né, que vai favorecer nós, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, civil. Tá? Se acontece alguma coisa, quem responde? Nós, arquitetos e engenheiros, porque a gente recolhe uma RRT. Nós somos responsáveis por aquilo. E se nós não temos embasamento, tá, como que a gente vai responder por uma coisa que, mesmo que você contrate um especialista, tá, você é coautor, né, dessa mesma situação? Isso aí é um assunto que... esse aqui é um assunto assim, que envolve... merecia um seminário para isso. Né? Teria que ter um seminário. E, assim, a minha percepção, tá, como arquiteta, e as pessoas às vezes me confundem um pouco com engenheira, mas é que tem alguns arquitetos que eles são ousados, que eles vão buscar outras informações para eles poderem atuar. Então, assim, na minha percepção, o mercado tem que... Ele está solicitando que o profissional de hoje tenha essa mudança. A gente vai mudar em função da solicitação do mercado. Essa norma de desempenho, eu falo que ela veio para organizar, mas ela veio para complicar a nossa vida como responsável. Complicar, assim, no bom sentido. Tá? A gente vai ter que pesquisar mais, ou seja, nós vamos ter bons profissionais, né? Só que esses bons profissionais, a gente tem que educar eles dentro da universidade, e não querer educar eles depois que eles saem. Mais uma, Sirene, da Jaqueline. Jaqueline da Oi, Jaqueline. Qual o movimento que as empresas têm feito para atingir aos cursos de graduação e incluir a cadeira de impermeabilização? Esse daí é um item que eu gostaria de ter falado um pouquinho mais, mas aqui não deu tempo. Por exemplo, né, os fabricantes hoje, onde eles atuam dentro da universidade? Quando tem a Semana da Engenharia, a Semana da Arquitetura, aí eu, como Viapol, vou lá, apresento o meu produto, e não é produto que nós temos que apresentar, e sim conceitos. Por que não palestras, né, direcionadas a esses conceitos, né, do que são cada material? Eu posso chegar lá e falar do Via Plus 1000, mas o que é o Via Plus 1000 dentro de um contexto, né, de material? Então, esses tipos de atuação que deve ter dentro, né, nessa semana, além da grade ser, né, ter essa questão do projeto de impermeabilização. Mas, quando eu falo, não é só chegar lá e incluir mais uma matéria para falar de projeto. Não, eu tenho que puxar o projeto, mas eu tenho que conhecer esse material, quais as normas, qual que é as restrições desse material, execução, quais os sistemas, né, que eu posso compor. Você pega a manta asfáltica, quantas variáveis nós temos aí no mercado? De estruturante, de massa asfáltica, de acabamento. Asfalto, eu posso aplicar com asfalto, eu posso aderir com maçarico, eu tenho manta autocolante. Em que momento eu uso essa composição de produto? Ninguém sabe. Assim, eu vou ser sincera, eu dou aula, tá, para um curso de tecnologia, e, assim, as pessoas que estão ali são conhecedoras, eu tiro o chapéu para eles e tal, mas continuam pensando como aplicadores. Então, a gente tem que esquecer a nossa origem. Eu estou aqui, eu esqueço, às vezes, a minha origem, que eu sou Viapol, tenho 30 anos de empresa, e procuro pensar eu como profissional. A minha responsabilidade junto ao usuário, porque, querendo ou não, uma falha minha pode levar à morte de uma pessoa. Por quê? Por questões de uma infiltração, tá? Uma negligência na hora de especificar, não só em impermeabilização, mas no seu contexto geral.
Vou reduzir um pouco aqui, porque está entrando no horário do almoço. Uma pergunta do Jorge Marques, da Cirela, para o Jefferson. E as outras perguntas a gente vai encaminhar para vocês depois. O Jorge pergunta: a vida útil não deveria ser informada na ficha técnica do produto? Vida útil do material. Sim. É uma pergunta que todo mundo sempre faz com relação a não só as soluções de drenagem, mas todas as soluções da Macafé, né? A vida útil do material, claro, a vida útil de projeto é tida em norma, ela leva em consideração a aplicação do material, quem executou, quem projetou, a condição se foi bem executada ou bem projetada. Já a vida útil do material, a gente costuma dizer que está muito atrelado à questão de como ele é aplicado. Então, se ele é bem aplicado, ele vai, por exemplo, no caso, vamos usar a linha MacDrain, no caso, que é o que a gente está abordando hoje aqui, ela tem diversas formas de ser aplicado. Mas, basicamente, um geossintético, ele é sempre aplicado em contato com o solo e ele não pode ficar, por exemplo, exposto a raios ultravioleta, porque ele acaba sendo degradado e a vida útil dele vai quase a zero, em anos, em 2 anos. Agora, quando enterrado, se a gente for comparar um MacDrain, que é um plástico, né, vamos falar assim, né, de maneira bem generalizada, é um geotexto de poliéster e um núcleo de polipropileno. Há uma sacola plástica de polipropileno, por exemplo, a vida útil é a mesma. O material vai estar intacto durante todos esses anos, 100, 150 anos. Agora, a vida útil de funcionamento dele está atrelado principalmente à execução e à boa execução. Por exemplo, como a gente falou sobre o pré-filtro da areia sobre o geotêxtil. É uma técnica simples, barato, que pode dar uma vida útil o dobro, pelo menos. Tá? Mas acho que a gente simplesmente falar em vida útil tem uma gama de coisas que englobam isso. Não é só o material, principalmente a execução também. A última pergunta eu vou fazer para o Renato, e as que a gente não mencionou aqui vão ser respondidas para vocês aí. Renato, alguém da Macafé que perguntou, não sei se foi o Ivan, se foi André, enfim. No caso da estaca prancha mostrado na tela, como você resolveu o vazamento pela corrosão? Bom, resolvi não. O que acontece? Eu cheguei lá todo cheio de Durepox, né? Esse aqui é o grande problema. Chego lá, está tudo cheio de pontinho de Durepox, para cá, para lá. É a solução que o pessoal vai acabando fazendo, né? Mas chega uma hora que a chapa ela vai ficando tão fina, que vai dar um problema sério, né? E isso é um caso de corrosão que é clássico. O que acontece é o seguinte: essa história de estaca-prancha tem surgido desde algum tempo para cá, e que a turma tem me solicitado o que faz, o que não faz. O correto seria o embalsamento toda da estaca-prancha antes dela ser colocada, né? Depois de colocada, a proteção dela, a área externa, que é onde começa a estar o problema maior, onde o eletrólito que faz a corrosão, ela não é somente, existe vários sistemas de corrosão. Existe corrosão microbiológica, existe corrosão por eletricidade, existe corrosão oxigênio, existe corrosão, então por fadiga, então vários tipos de corrosão que você pode ter, e isso pode estar provocando isso. A solução que pode ser feita, que tem que ser feita, seria raspar e fazer uma proteção correta. Mas o que eu volto a dizer, o que eu tenho batido muito, desde o início, quando começa a fazer a pintura da estaca-prancha do jeito que estava na foto lá, aquilo ali já começa a ter a corrosão entre os anéis, onde elas fazem as conexões da chapa com a outra, aquilo internamente está tudo desprotegido, não tem como, eu fiz a solda bacana, não quer dizer nada, a solda, mas eu deixei lá dentro o eletrólito, deixei outras coisas mais lá dentro que podem provocar essa corrosão. Então, a corrosão ela tem que ser feita inicialmente. Quando eu boto um negócio, uma foto daquelas de plataforma, eu digo o seguinte: a vida útil, né? A vida útil de uma plataforma. Qual é a vida útil? 25 anos. Mas será que ela dura sem manutenção? Não. A manutenção de uma plataforma é feita quase que diariamente. Não pode deixar de fazer. A mesma coisa tem que ser feito também nas obras, né? Todos os sistemas.
Então, a proteção da estaca-prancha teria que ser feita antes de colocar a estaca, fazer depois o fechamento dos elos, fazer todo o tratamento. E sim, inclusive, utilizando na parte agora externa, quer dizer, que ela fica exposta para dentro da garagem, fazer a aplicação de materiais mais nobres e não simplesmente chegar lá e pintar com... bota lá um primerzinho simples ali e dá uma pintura de acabamento. É isso que tem acontecido. E eu tenho batido um pouquinho nessa tecla, né? Até comentei com a Jaqueline da Blesa, que ela tenha parecido esse tipo de coisa. Não, eu não quero fazer, mas tem que ter esse tipo de coisa. Tem que proteger isso. É um dos problemas sérios na área de subsolo, né? Bom, acho que, né, a gente tem que dar um intervalo para o almoço. Vou pedir para que o retorno seja pontualmente às 14 horas. Obrigada.